Bom dia. Vocês estão sabendo que domingo tem café cultural? E quem é que está ajudando na divulgação? Pode levantar a mão só para eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu não acredito. Café cultural está precisando que a gente divulgue mais. O pessoal diz, mas vocês fazem pouca divulgação. Por quê? Mas se as pessoas que vêm não divulgarem, como é que fica? Nós contamos com a colaboração de todos que estão aqui para divulgar, para vir, trazer gente, fazer aqui um grande encontro. É o último café cultural de 2016, 2017, o próximo só em fevereiro de 2018. Em fevereiro de 2018 já vai começar em Alto Astral com Alan Vilches. Mas por enquanto teremos domingo agora Cosme Massa. Fernando, ainda tem 100 aí, Fernando? Tem, Fernando, isso tem bem pouquinho ali para vocês não se intimidarem. E no mês que vem tem o Natal para todo mundo, vai ter Natal para os idosos, Natal para as crianças, Natal para a gente, Natal para todo mundo. Mas um dos nossos grupos que precisa muito do apoio é o pessoal da infância e juventude. Nós temos em torno de 70 crianças e jovens, e como fizemos o ano passado, nós estamos sugerindo que eles recebam livros espíritas. E é o que é que nós estamos fazendo? Estamos separando 70 livros, e aí quem quiser colaborar com as crianças, é só na livraria seleciona, escolhe qual é o livro que quer dar para as crianças, porque é um presente para o resto da vida. Livro, leitura, isso é muito bom. E não está na relação, mas eu vou comentar aqui assim mesmo. Tem alguns desses estudantes que eles têm dificuldade de levar seus materiais para as escolas. Aqui para o Leão não, porque tem tudo e fica tudo aqui guardado, mas alguns deles pediram para que neste Natal o Leão desse um jeito de dar bolsas de levar livros, mochilas, ou mochila de colocar nas costas, ou aquelas mochilas com rodinhas. Eu vou lembrar esse assunto outra vez para ver se a gente consegue algumas. E aí essas mochilas, como dificilmente vamos conseguir para todos, mas se a gente conseguir, por exemplo, a metade, a gente dá a metade para os que mais precisam, e os outros nós iremos ver como é que nós do Leão fazemos. Mas para isso é sempre bom contar com a ajuda de todos. Lembrando, domingo nós vamos ter o que mesmo? Nossa, o pessoal está fraco. Vocês não tomaram café hoje, né? Não tem problema. Domingo vocês vêm tomar o café aonde? Muito bem, no Café Cultural, que legal. Então dessa vez nós estamos bem acordados quanto a isso. Eu quero falar hoje sobre um assunto que não li, não vou abrir nenhum texto. Eu peguei apenas algumas passagens aqui para não esquecer de mencioná-las. Mas é um assunto que toca a todos nós, e muitas vezes tem tocado muito pouco, e eu gostaria que isso tocasse bem mais profundo na gente. Lembrando que hoje já é dia 29 de novembro, nosso próximo encontro já será em dezembro de 2017, e que portanto estamos aqui na reta final deste ano. Que todo mundo falou muito de crises, de problemas, de dificuldades. Se teve, já passou. Se ainda tem, agora resta a gente superar. Então não adianta ficar amargurando, porque foi um ano difícil. Se foi, isso é passado. Não, porque poderia ter sido melhor, também é passado. Agora nós temos condições de fazer esse final de ano melhor ainda, preparando um novo ano. Mas vocês teriam uma ideia sobre o que eu vou falar, que toca a todo mundo e que parece que nem sempre toca muito bem ou não toca muito forte? Tem ideia? Lógico que nós temos uma boa ideia de um assunto que nos toca muito, toca a todos. É a prece, a oração. E parece que muitas vezes a gente até repete muitas palavras. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Quando a gente está desesperado, reza mais ou menos assim. Quando a gente está com sono, faz Pai nosso que está no céu. Quando a gente está aí, eu preciso rezar porque eu estou precisando da ajuda divina. A gente faz Pai nosso que estás no céu.
Mas parece que só tem essa oração, parece que a gente desaprendeu a conversar com Deus. Tem tantas músicas, inclusive, que falam sobre isso, conversar com o divino, conversar com o mundo superior, conversar com Deus, e isto a gente tem perdido muito. E eu gostaria só de lembrar aqui algumas passagens. Por exemplo, um livro que dificilmente nós espíritas lemos, que está no Antigo Testamento, porque eu não sei porque a gente não lê muito o Antigo Testamento. Na realidade, a gente nem lê muito o Novo Testamento. A gente, o máximo que faz é abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e ver só aquelas passagens que Allan Kardec selecionou. Quando alguém pergunta alguma coisa que não está ali, a gente fica, e de onde veio isso? A parábola do azeite, das virgens, das noivas que são abandonadas, onde é que está isso? Eu nunca ouvi falar. Pois é, está tudo no Novo Testamento, mas a gente vai passando. Imagine no Antigo Testamento. Então, no segundo livro das Crônicas, tem um rei chamado Josafá, e que Josafá poderia muito bem se dar ao luxo de nem ter tanta conversa com Deus. Afinal de contas, quando a gente é rei, a gente já tem uma sensação interior de que tem tudo. Mas Josafá sempre orava e sempre dizia a Deus mais ou menos assim: eu não tenho força, as minhas forças é porque tu estás dentro de mim. Olha que coisa legal. Porque vamos imaginar a pior hipótese: não existe Deus, não existe força exterior. Mas na hora em que você se consolida dentro de você, de que você tem uma força a lhe mover, a gente já se sente mais forte. Vou dar um exemplo. À noite a gente acorda, está meio medroso, está uivando, o vento está passando pelas frestas da janela, na vizinhança alguém bateu ou deixou cair alguma coisa, e a gente fica com medo. Aí a gente se lembra que tem uma criancinha do lado ao lado. A gente vai pegar a criancinha, se agarra com ela e passa o medo. Quer dizer que uma criancinha de 4 anos vai fazer com que a sua vida se encha de coragem? Ou será que muitas vezes o que falta é essa sensação de companhia que nos daria essa força? Então nós temos feito da oração muito mais com todo respeito, muito mais uma ladainha do que necessariamente um encontro, um colóquio, um diálogo. E isso diminui muito a força da oração. Então, quando eu li hoje de manhã isso e abri essa crônica, e que vi essa passagem, eu disse: eu vou falar sobre este assunto, porque que coisa curiosa. Um rei, com todo o poder do mundo, ele usava de conversar com Deus e dizia: a força que eu não tenho, o Senhor me dá essa força. E ele era um rei muito forte, muito poderoso. Que coisa muito legal. No capítulo 6, do versículo do livro de Saul, onde Daniel orava 3 vezes por dia. Mas naquele tempo todo mundo orava. Não, naquele tempo todo mundo matava todo mundo, ninguém queria saber de oração. A gente pensava que naquela época era mais comum a oração. Não, era muito mais difícil. E ele não pedia muitas coisas a Deus. Ele simplesmente dizia: eu quero conversar contigo. E na sua oração ele fazia um diálogo e conversava com Deus. Só que Davi também era uma figura de destaque, e ele acreditava tanto em Deus, na força de Deus, que de repente surge aquele famoso decreto de que dentro de 30 dias, se alguém fosse pego rezando a qualquer Deus, seria colocado na cova dos leões. Ele disse: mas eu rezo a Deus todos os dias. E continuou orando as 3 vezes por dia. O que é que acontece? Pegam Daniel e colocam Daniel na cova dos leões. Só que os leões antecipadamente ficaram com fome. Para quê? Para que na hora que entrasse alguém, o leão partisse para cima. Daniel entrou com tanta convicção de que estava fazendo certo em se relacionar com Deus, que ele entra na cova dos leões, os leões famintos, os leões se deitam, e ele se dá ao luxo de dizer: eu estou cansado, e coloca a cabeça sobre o corpo de um leão e dorme. E os leões não fizeram absolutamente nada.
Aí aqueles que não acreditam nas forças divinas, no poder da oração, dizem, não, mas isso é uma história que está lá na Bíblia, isso aconteceu, isso não aconteceu. Deve ter acontecido, porque acontece coisa muito pior. Muitas vezes vem um desastre monstruoso para cima da gente, pior do que cova de leões, e a gente ora com tanta fé e de repente passa, e algumas vezes na vida passamos de coisas que nem percebemos que elas poderiam ter acontecido conosco. Aquilo que algumas religiões chamam de livramento. Como é que você é livrado às vezes de certas coisas? Não necessariamente de morrer, mas de determinadas circunstâncias. Exatamente porque você tem algo dentro de você. Um amigo, uma vez ele músico, ele ia indo no Rio de Janeiro para um ensaio, e a única coisa que ele tinha, ele estava numa pindaíba pesada, sem dinheiro, estava mal empregado, já estava fazendo aquele negócio como um bico. E quando ele vai indo a pé, porque não tinha dinheiro nem para pegar o ônibus, um assaltante chegou para ele e disse, me dê isso daí. Ele disse, rapaz, não faça isso não, isso aqui é meu instrumento. Ele disse, você é o quê? Ele disse, eu sou músico, e estou numa situação delicada. Ele, mas por quê? Ele disse, olha, hoje de casa quando eu saí, eu pedi a Deus, Deus, me mostra um caminho, coloque uma pessoa boa no meu caminho. E ele colocou você. Disse, mas eu estou aqui para tomar o que você tem. Ele disse, então se você vai tomar o que eu tenho, é porque é isso que Deus está me oferecendo. Tome, pode levar. O cara abre o instrumento, vê, instrumento de pessoas que têm muito pouco, são sempre muito polidos, limpinhos. E ele olhou aquilo, relucia que nem ouro. Ele disse, nossa, isso deve valer muito. Ele disse, eu não sei para os outros, para mim é a minha vida, porque eu dependo disso aí. Ele disse, você está indo a pé por quê? Você vai indo para onde? Eu vou para tal lugar, é distante. Ele disse, por que você vai a pé? Ele disse, eu não tenho dinheiro para o ônibus. Ele disse, pois está tudo errado nessa vida. Primeiro, eu não tinha que vir lhe assaltar, muito menos você ir a pé. Eu posso assistir seu show? Ele disse, mas não é um show, é um ensaio, eu quero ir. Então vamos. Vamos andando. Ele disse, não senhor, vamos de táxi. Mas eu não tenho dinheiro nem para onde, você não tem, mas eu tenho, eu ganhei ali, agora. Entraram no táxi, foram, o cara assistiu o ensaio, e num futuro posterior, se tornou o maior amigo daquele músico, e ajudou ele, inclusive, a vencer determinadas dificuldades. A sintonia dele era mais alta, é mais ou menos como Daniel na cova dos leões. Os leões não partem para a agressão porque você desarma tudo isso com a sua energia. Falando em energia, e saindo um pouco de texto de Bíblia, quando a gente lê Allan Kardec diz assim, a prece, vírgula, que é um magnetismo, vírgula, espiritual, vírgula, e continua. O que é que nós vimos fazer aqui na quarta-feira pela manhã? Receber um passe, receber um magnetismo. Mas espera aí, se esse magnetismo está disponível para mim numa prece, por que eu não consigo fazer com que esse magnetismo me seja suficiente e eu nem precise vir até aqui? Das duas, uma, ou Allan Kardec errou na fórmula, ou a nossa prece não tem sido suficiente para a gente conseguir arrastar para nós mesmos a força que nós buscamos, a força que nós precisamos. Onde é que nós fazemos o ajuste? Na nossa oração. E como é que nós oramos? Do fundo da alma, com sinceridade. Porque como é estranho alguém chegar para a gente e não falar com a gente. Vem uma pessoa na sua direção, você faz, olá, tudo bom? E a pessoa olha para você, fecha a cara e passa reto. É muito desagradável. Mas é isso praticamente que a gente faz o tempo todo com as energias superiores, com os anjos, com os santos, com os espíritos guias, com os anjos de guarda, com Deus, com Jesus. A gente faz isso o tempo todo. Porque imagine bem, eu já uso essa imagem, a gente se levanta quando olha para fora, vê um céu descortinado, vê tanta beleza. Se nós pegarmos aqui um exímio pintor e mandar ele pintar essa imagem que está se projetando aqui fora, ele vai levar uma vida inteira para fazer isso e ficar bonito como é a natureza. Mas a gente olha para ali e aquilo é tudo natural. Mas o pintor ou o criador que fez essa imagem, a gente não dá atenção para ele, a gente não agradece, a gente não reverencia, a gente não está sintonizado. No Evangelho, existe um momento em que Jesus faz uma recomendação muito sincera.
Quando fordes orar, recolhei-vos à intimidade da tua alma. E aí ele sugere figurativamente: fechai as portas e janelas, e contigo mesmo fazei a vossa oração. Algumas pessoas, quando leem essa passagem, imaginam um cenário onde tudo aconteça de forma literal. Ah, tá bom. Já que eu não sei onde é que está nem a porta nem a janela da minha casa, da minha alma, eu vou me trancar num quarto na minha casa, fecho tudo e vou rezar ali dentro. E a gente fica com aquela impressão de que está fazendo o que ele sugere, mas uma sensação de que está faltando alguma coisa. Porque não poderia ser dentro necessariamente de uma sala, de um quarto, e nem que as portas estivessem fechadas. Ele falava, antes de dar a sugestão, que nós não fôssemos como os hipócritas que chegavam na rua e ficavam para todo mundo olhar que ele era um homem de oração. Se você não precisa chamar a atenção das pessoas, mas você precisa ter uma reverência. Neste aspecto, quando a gente pensa no hábito muçulmano de oração, é invejável. Onde eles estejam às 6 horas da tarde, eles apontam na direção da Meca, se ajoelham, põem a testa no chão e rezam. Se nós tirarmos o aspecto de que aquilo pode ser visto como um ato exterior, por dentro, quantas vezes essas pessoas estão de fato se exaltando, no melhor sentido, procurando uma boa vibração? A gente tem vergonha. Hoje em dia, quando a gente vê uma das poucas religiões que tem uma prática exterior de oração, é o catolicismo, que ainda tem pelo sinal, o sinal da cruz, mas mesmo assim é muito difícil a gente ver alguém fazer o sinal direitinho. Como eu estou sempre dentro de um avião, eu vejo muitas pessoas rezando antes do avião partir, a maioria das vezes com medo. Tipo, eu estou aqui, Senhor, eu não quero morrer hoje, então eu vou rezar para o Senhor. Porque quando o avião vai decolar, normalmente essas pessoas, elas assim, seguram no banco, como que se o avião cair, ela consegue ficar com o banco só para ela. É um negócio impressionante. A pessoa segura no banco e não larga de jeito nenhum. E o sinal da cruz é assim, ó. Ou seja, não dá coragem nem da mão subir e descer, é só um gesto. Isto expressa uma pressa, isto expressa um fugir do âmago do problema, e isto expressa sobretudo uma situação de medo. Tudo bem, você está com medo? Converse com quem lhe tira o medo. O mundo superior pode tirar teu medo, mas não fique conversando só pelo medo, porque se for só pelo medo, você vai perder a sua oportunidade de viver em harmonia consigo mesmo. Porque medo a gente tem de tudo o tempo inteiro. O tempo inteiro a gente está cercado de possibilidades de que algo pode acontecer errado. Você vai levantar de uma cadeira, tropeça no pé da cadeira, você pode cair, fraturar, quebrar um dente, passar uma semana, 2 no hospital. Quantas coisas podem acontecer porque entrou um argueiro no seu olho na hora que você estava dirigindo, e quando você fez assim, a outra mão puxou a direção no sentido contrário, e um acidente grave. Quantas vezes, por conta de um espirro, você provoca um sangramento, e assim sucessivamente. Só que nada disso acontece com a gente. Então, quantas coisas nós temos que agradecer? Que tal um bate-papo com Deus? Ô Deus, tudo bom? Olha, eu não estou me sentindo muito legal. Eu sei que o senhor sabe, mas veja aí, Senhor, que dá para ajeitar um pouquinho aqui. Eu prometo ao Senhor que, independente do que o Senhor me fizer, eu vou fazer isso. Não é um comércio, mas é dizer que eu entendo que eu preciso ser melhor do que o que eu já fui até hoje. Mas aí às vezes a gente coloca isso para algumas pessoas: mas eu rezo todo dia. Muito bem, você reza, mas você faz disso um colóquio, um encontro, um bate-papo. Como é que você conversa com Deus? Como é que nós aqui conversamos com Deus? É tão engraçado se a gente chega aqui, eu chegar e dizer: olha, eu vou convidar aqui uma pessoa para me fazer uma prece, e vou escolher a pessoa. Só era colocar aparelho de aferir pressão e estava todo mundo com a pressão alterada na mesma hora. Por quê? Deus me livre. Deus me livre de quê? De fazer uma prece.
Mas de fazer uma prece todo mundo vai ficar olhando para mim. Sim, mas você não vai ficar olhando para ninguém. Você vai se conectar com Deus. Ah, não aguento, as minhas pernas já estou suando, olha como é que eu já estou. A gente já vai ficando nervoso. Mas então você consegue rezar quando está sozinho? Ah, sozinho eu consigo. E como é que você reza? Eu rezo 3 Pai Nosso, 5 Ave Maria. Sim, mas eu quero saber de você mesmo. Como é que você reza? Como é que você conversa? O que é que você diz? Ah, não digo nada porque Deus já sabe de tudo. É uma velha teoria que uma vez eu já falei aqui, que eu sei que quando eu dou bom dia para uma pessoa, a pessoa vai dar bom dia para mim. Então, se eu já sei que se eu der bom dia, ela vai dar bom dia, então eu não dou bom dia, ela também não dá bom dia, está tudo certo. Quer dizer que a gente não vai falar com os outros. Eu não vou dizer mais obrigado, porque na hora que eu digo obrigado, a pessoa diz de nada. Então, por que eu digo obrigado? Para dizer de nada? Não, então a gente elimina mais essa palavra no meio do dicionário. Então a gente não diz mais bom dia, não diz mais obrigado de nada, não diz mais por favor. Por quê? Você pode me passar isso aqui? A pessoa vai passar ou não. Por favor, muitas vezes o por favor vem até com raiva. Então eu tiro por favor, que a pessoa tem que passar o que não tem que passar. Ah, mas a pessoa é meu chefe, eles passam isso aí por favor. Ah, por favor eu não passo. Então passe na marra. Então para que tem o por favor? Se nós formos seguir nesse raciocínio, a gente não reza também. Porque o princípio, Deus sabe de tudo. Ah, se Ele já sabe de tudo, então não precisa dizer a Ele. Mas não é que você precisa dizer a Ele. Você precisa se pronunciar para você mesmo, você precisa disso. Porque quando eu preciso, o princípio é eu vou buscar. Mas se eu não tenho coragem nem de reconhecer a minha necessidade, como é que eu vou procurar o que eu necessito? A oração, ela tem também essa função de nos colocar perante o nosso mundo íntimo e abrir em nós as oportunidades de ação. Quando eu pensava, portanto, em hoje vir falar sobre a oração, eu pensava exatamente na gente ficar conversando sobre essas situações. Para concluir, o Salmo 17,6: eu oro a Ti, meu Deus, porque sei que me escutas e me respondes. Muitas vezes a gente não pensa desse jeito. Eu não vou orar porque eu peço e não acontece nada. Mas como não acontece nada? Você procurou? Você foi? Um dia uma pessoa disse: eu já deixei de jogar na loteria. Eu nunca ganhei nada. Nunca ganhei nada. Mas você, olha a pergunta mais idiota: você conferiu alguma vez os seus bilhetes? Não, nunca. Quer dizer que se você tiver ganho, você não sabe. Mas eu não ganhei, por isso que eu nem procurei. Quer dizer que você joga e espera que quem lhe acertou vai ter que encontrar você, e o jogo é anônimo. Como é que você vai ser encontrado? Ah, eu não jogo mais, então não precisa mais me encontrar. Ok, então você também não pode dizer que nunca ganhou. Você pode garantir que nunca foi procurado. Na nossa relação com o divino, nós vivemos muito nessa situação. Deus não me dá uma resposta. Dá, só que algumas vezes é uma resposta que a gente não quer. Olha, os meus vizinhos são insuportáveis. E aí Deus põe você para sonhar e você acorda com um pesadelo, onde estava todo mundo dizendo como você é chato. Ai, meu Deus do céu, que pesadelo. Porque chatos são os meus vizinhos. Deus acabou de dizer para ti: muda, porque o pessoal não é chato, não. É você que é chato, tão chato, que o pessoal está ficando aborrecido com você. Muda você. E aí a pessoa experimenta a mudança. Começa a sorrir, volta a dar bom dia, obrigado, por favor. E daqui a pouco todo mundo que era abusado ficou simpático, porque o problema era você. O mundo é o nosso espelho. Se está tudo vindo errado de lá para cá, é porque nós estamos projetando muito mal a nossa imagem. A oração, a resposta divina é exatamente também nessa direção. A resposta vem de acordo com o que a gente propõe. Eu te proponho, meu Deus, que eu vou ser feliz. Olha que proposta mais linda. E ele vai dizer: ótimo, meu filho, até que enfim, quantas encarnações você está aí para aprender que um dia você tem que escolher ser feliz. Pois é, eu vou ser feliz. Agora, por favor, tire do meu caminho. Diz: não, meu filho, se você quer ser feliz, está de começar agora. Não, mas com essas pessoas, exatamente, porque se eu tirar todas as dificuldades, você não vai ser feliz, você apenas não vai ter dificuldades. A gente precisa aprender a viver com tranquilidade, como, onde e com quem estivermos.
A tranquilidade tem que ser um ambiente interior e não um ambiente externo. E a gente pede tanto isso a Deus. Talvez uma falha seja que a gente pede paz para o mundo e não para nós mesmos. Pedimos para que os outros melhorem e nos esquecemos de nos melhorarmos. E por aí vai. Vamos à nossa segunda parte. Pensando vivamente no valor das orações que temos feito. Nós precisamos orar com mais confiança, orar com mais fé. No nosso atendimento à distância, tem vindo regularmente sugestões de que as pessoas que estão no atendimento à distância usem a oração de uma maneira mais produtiva. Porque muita gente parece que coloca para ser atendida e espera simplesmente que venha tudo, um pacote pronto. A nossa oração, ela é fundamental. Nós estamos aqui para viver estes momentos. Muitos vão receber passes. Na hora dos passes, oremos, entremos numa sintonia mais alta. Tudo isso nos favorece. A oração é um ato de magnetismo, e é um magnetismo elevado, um magnetismo de amor. Por isso, quanto melhor exercitarmos as forças interiores na direção do diálogo com as forças superiores, melhores estaremos física, psíquica e emocionalmente. Senhor Deus, quantas vezes falamos muito e dizemos pouco? Quantas vezes dizemos que te buscamos, mas não saímos do lugar? Há vezes em que sentimos mais forte a tua vida dentro da nossa, mas logo em seguida partimos pressurosos para viver a vida mais densa e mais material, deixando que tudo aquilo se transforme como se fosse uma miragem no deserto. Senhor, inteligência suprema, bondade infinita, reconhecendo as nossas limitações e dificuldades, te pedimos sabedoria para todas as nossas ideias e decisões. Há momentos na vida em que é muito difícil optar pelo sim ou pelo não. Há circunstâncias que parecem atravessar nossos corações e almas, e ainda assim, a vida do outro lado nos pede um sorriso e um pouco mais de paciência. Por isso mesmo, Senhor, te pedimos a proteção e o reforço, para que não caiamos nas dúvidas das tentações, nas incertezas dos caminhos incertos, na insegurança de andarmos sem a luz que nos clareia os horizontes. Pai amado, sabendo da tua bondade, que nos oferece companhias de alto valor, temos muito que te agradecer por mais este dia, por mais estas oportunidades que se repetem, que se renovam e que nos alimentam a alma, que nos alimentam as energias, para que a saúde integral se apodere de nós nesta vida. Muito obrigado por tanto, Pai amado. Muito obrigado porque acordamos hoje, porque estamos aqui, porque alguns que não podem vir estão sintonizados, absorvendo estes momentos de energias sublimes, as quais são intransferíveis, posto que são bênçãos pontuais a nos convidar à reflexão do próprio progresso individual. Mas o reflexo dessas energias podem transbordar de nós para os outros.
Seja então este oceano, estas ilhas de boas energias, canais de transmissão, de renovação para todos. Da mesma forma como os amigos espirituais nos encontraram aqui agora, que nos encontre aonde estivermos, e que nós tenhamos a sabedoria de reconhecer todas as bênçãos. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado pela presença dos amigos espirituais aqui conosco, pela presença dos nossos magnetizadores, que a partir de agora também doam as suas energias de uma forma mais direta e objetiva para o bem de todos nós. E este é um momento sublime, um momento em que um conjunto enorme de forças, de energias, de fluidos pairam sobre nós, dando-nos a oportunidade de uma grande recuperação em todo o nosso sistema orgânico, psíquico e energético. Os amigos do bem, os enviados do Mestre Jesus, os companheiros do mundo espiritual, que tanto trabalham para que tudo isto seja muito feliz para todos nós. Eles nunca se cansam de nos ajudar. Muitas vezes só falta apenas que nós nos sintonizemos de uma forma mais direta com tudo isso, buscando essas energias para o nosso mundo íntimo. Neste momento, tudo o que há são vibrações de paz e de harmonia. Tudo o que podemos transformar são vibrações de saúde e de tranquilidade interior. Façamos isso. Que as energias físicas dos magnetizadores, que as energias mais sutis do mundo espiritual, mescladas de uma forma divina, nos toquem cada um, nos toque a alma e nos renovemos na harmonia que buscamos. Inspiremos profundamente, retenhamos um pouco essas bênçãos em nós e expiremos com gratidão. Inspiremos mais uma vez, retenhamos e expiremos. E agradeçamos sempre a Deus por tudo isto. Os nossos magnetizadores vão magnetizar as nossas águas, e nós ficaremos aqui vibrando, orando, agradecendo e aproveitando estes instantes para vivermos a grandiosidade das bênçãos divinas em nossas vidas, que assim seja.